Gênesis 1:26 está escrito: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você pode estar lendo macho e fêmea, os criou, certo? Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o animal que se move sobre a terra. Amém. Senhor nosso Deus, te pedimos no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude uma vez mais. Temos lido esta porção de tua palavra, sabemos que em qualquer parte que abrimos a Bíblia, poderemos, se tivermos sensibilidade espiritual, ouvir o Senhor, saber que o Senhor está falando conosco, porque esta é a carta de amor de Deus para com cada um de nós, pois trata do plano da redenção, de como desde antes da fundação do mundo, tu arquitetaste um plano, onde de ti sairia teus filhos, porque tu querias ter companheirismo com cada um deles. E agora estamos manifestos em carne, e é nesses corpos de carne que temos que ouvir a voz do Senhor, e é por isso que nos desce os sentidos da audição, da visão, e então torna-se bem-aventurado aquele que lê, e aquele que ouve as palavras desta profecia. Ajuda-nos nesta hora e que possamos sair daqui abençoados com a bênção da tua palavra e que tu seja magnificado e tenhas a preeminência em nosso meio. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar. Começaremos o ano bem. E desejo parar todas as outras séries de ensino que temos iniciado para tratar de uma minissérie de aprendizado sobre casamento. No mês de agosto passado, fez um ano, quando eu estive junto com o irmão Kossuek, em Florianópolis, e ali um determinado irmão estava apresentando a ele sua dificuldade, familiar, com esposa, filhos, e eu estava presente. O irmão Kossuek virou para mim e disse: irmão Rosendo, já tem traduzido a série sobre os 10 mandamentos do casal? Eu disse: ainda não. Ele disse: então faça isso o mais rápido possível, porque temos recebido testemunho de várias partes do globo, onde irmãos têm nos comunicado, dizendo que foi o que salvou seu lar, seu noivado, seu relacionamento, foi o tema sobre casamento. Então, claro, isso ficou na mente desde que ele disse isto. Porém, na época, como vocês, os irmãos locais, sabiam do que estava acontecendo por aqui, os problemas que estávamos enfrentando, não tínhamos cabeça para iniciar este projeto naquela época. E o tempo passou, até que um ano depois foi que se começou a lembrar disso, a pensar disso. E aquele irmão que estava conversando conosco ali junto com o irmão Brian, ele exigiu que isto fosse feito, não é? Então o irmão Diógenes Dornelli, ele se dispôs a começar essa tradução, parou com a tradução sobre a divindade e já temos uns 3 arquivos já prontos. E eu desejo então este ano de 2010, como este é o primeiro culto oficial do ano, vamos dizer assim, que estou fazendo, eu desejo iniciar desde já este tema e teremos aí 10 cultos sobre isto. E não sei, vocês sabem como as coisas acontecem quando estamos ensinando sobre a palavra. Eu acredito que falaremos muito sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento. E isto é para ajudar principalmente os casais, não é? Ou para aqueles que pretendem um dia se casar. Você diz: puxa, já foi falado tanto sobre casamento, principalmente tivemos um casamento há um mês e pouco atrás, vai fazer 2 meses, não é? E ali foi falado muito sobre estas coisas. Porém, entenda que entraremos em assuntos diferenciados agora. E eu gostaria de começar este estudo sobre relacionamento apresentando para vocês que a forma de como devemos adaptar
nossos relacionamentos segundo o modelo que Deus criou. Porque qualquer relacionamento que não andar de acordo com o modelo criado por Deus, ele estará fadado a ruir, estará fadado a cair. Ultimamente, conversando com alguns casais, onde eu tenho um certo contato, vamos dizer assim, com quase 18 mil pessoas, ou o que eu escrevo ali, 18 mil pessoas pode ver, porque são afiliados ao mesmo grupo. E é apenas sobre casais que contam suas dificuldades e as lutas que enfrentam no dia a dia. Seja com briga, com problemas em criações de filho, ou sobre traição de um dos cônjuges, ou a forma, vamos dizer assim, bruta e dura de um agir como o outro. Então eles trocam experiências ali. E claro, eu não poderia estar neste meio para também dividir com eles o que tenho aprendido, né? De uma forma, vamos dizer assim, bem, nem sei como me expressar, sem ser tão duro como às vezes sou quando estou pregando, porque na realidade ali as pessoas não estão atrás de um culto ou de uma igreja, apenas querem dividir suas opiniões, dividir suas experiências de vida. E é claro que com isso também nós aprendemos. Nós temos um modelo criado por Deus e sempre que não dá certo um relacionamento é porque o modelo criado por Deus foi quebrado por um dos cônjuges. E como sabemos, Deus é o autor do casamento. A ideia é que se o casamento fosse bom, não se precisava de testemunho, não se precisava de padre, não se precisava de juiz, não se precisava de ministro. Observe, como se o casamento fosse ruim. Agora, poderia Deus criar uma coisa ruim para o homem, quando ele disse não é bom que o homem esteja só? Então, se não era bom o homem ficar sozinho, por isso ele criou algo bom para o homem, que foi o casamento. Agora, como autor e desenhista do casamento, ele sabe como fazer isto, e ele sabe o que se requer para que um casamento seja bem sucedido e duradouro. Deus sabe. Mas nós falhamos em cumprir com aquilo que Deus exige. Eu sei que isto vai doer em nossas costas, não é? De quem ouvir, de quem ler sobre este tema, mas será necessário porque terá alguém que quer melhorar, que quer seguir adiante, que acha, crê que o relacionamento a dois ainda vale a pena investir e seguir adiante. E aqueles que desejam passar por isto precisam ter, no mínimo, experiência. Caso contrário, nem darão este passo. Eles precisam se espelhar em alguém. E não, quando olhar nas areias do tempo, não ver apenas os rastros daqueles que desistiram e que caíram, que morreram na areia do deserto. Não poderão apenas apontar o dedo para os barcos que afundaram. Tem que haver casais que estão rompendo tempestades. Tem que haver aqueles que romperam o problema e estão do outro lado, dizendo, olha, nós conseguimos, você também pode conseguir. Se você olhar nas Escrituras, eu vos disse há pouco que Deus é o autor do casamento. Autor. Agora, se você olhar nas Escrituras, esta palavra autor, ela vem de duas palavras gregas, que é archegos. Isto é a forma mais fácil de se pronunciar. Mas se escrevêssemos aqui para você, onde tem um lápis por aqui, se escrevêssemos aqui para que você visse como esta palavra, você nem sequer saberia como pronunciar isso. Deixa eu colocar desse lado. Seria um I maiúsculo. Deixa eu colocar tudo assim. Depois eu vou soletrar isso para os irmãos que porventura estejam ouvindo, né? Esta é a palavra. Como se pronunciar uma coisa dessa, né? Uma pronúncia que poderíamos falar seria archegos. Porém é I-A-R-K-H-A-Y-G-O-S. Esta é a palavra. É daí que vem autor. Porém aí você tem apenas um, e eu disse que eram duas palavras. A outra palavra grega é aitios. Aitios. A pronúncia é complicada, por isso eu gostaria de escrever aqui também, pelo menos vocês que estão presentes, poderão ver isso de perto. Seria assim. Então aí você tem as duas palavras, a segunda A-H-E-E,
T-E-E-O-S. Essas duas palavras gregas juntas que formam a palavra autor. Autor. O autor. E causar. Aquele que causa. O que inicia, vamos dizer assim. Agora, a palavra grega, a primeira, archegos, é traduzida também como a palavra príncipe. Príncipe. Bem, já que está falando sobre namoro e casamento, vai ver que o assunto vai ser sobre o meu príncipe encantado, né? Ou minha princesa. Bons tempos aqueles quando acreditávamos nisso. Em príncipe e em princesas. Né? Bons tempos os dos contos de fada. E quem casou, quem já passou por alguma experiência, é que se desengana mesmo, sabe que não existe príncipe. O príncipe se vira em sapo, a princesa se vira numa ogra esquisita. Não é isso? Complicado. Ok. Mas não estamos tratando dessa parte, porque é tempo de amadurecermos nesses temas e não ficar apegados com fábulas. Já sabe, fábula onde vai contos para entretenimento de criança e tudo. Ok, não somos mais crianças, vamos pensar assim. Ok. Então essa palavra archego, I-A-R-K-H-A-Y-G-O-S, ela é traduzida para nós na escritura como a palavra príncipe. Em outras partes, que nós vamos ler alguma dessas partes, em outras partes, capitão e também autor. Significa simplesmente o líder-chefe. O líder-chefe. Alguém que assuma a liderança em alguma coisa. E desta forma, proporciona um exemplo, porque é o que está na frente. É um predecessor em um assunto, em uma causa, em um tema. É um pioneiro. Ou, de acordo com as palavras de Paulo, e que William Tyndale ficou pensando como traduzirei isto, quando ele fez a tradução para a famosa Bíblia, King James. A palavra que estava no grego diz, como traduzir isto? Então ele pensou bem, também recebeu inspiração para isto. E a palavra que Paulo usou ali, ele traduziu para autor. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o que estava era aquela palavra que vocês estão vendo ali. Ou aquele que vai na frente, o que causa. O que vai na frente, o predecessor do assunto. Né? O líder-chefe, o pioneiro, autor. Pronto. Agora nós sabemos que Deus chama a si mesmo de Alfa e Ômega. Em outras palavras, é aquele que inicia. É o que termina, é o que inicia o assunto e ele tem como fechar o tema. Ele é o princípio e o fim. E, na verdade, ele é o principiador de tudo. Ele é o principiador e é também o finalizador. Agora, se alguém tentar terminar o que Deus começou, você já sabe que não vai dar certo. Por isso que sobre o casamento é dito que Deus juntou, o homem não tente separar. É alguém que começou tudo isso. E é alguém que estará lá para terminar tudo isto. Se algo começou nele, terminará nele. Então você encontra a palavra autor simplesmente como aquele que determina. Ele determina. Agora você sabe. Inicia e termina. Significa aquele que começa. E é o único que pode terminar. Então é só Deus que tem o ensino sobre ele mesmo. É só Deus que tem o conselho para sabermos como fazer aquilo que ele exige em sua palavra. Porque se a exigência dele, e a exigência diz, ande por aqui, ele que nos ensina como andar e também nos dá os meios como andar. Vê? Nos dá os meios como andar por aquele caminho. Ele não deixa por sua conta. Vê? Se ele exige algo, é aquela coisa, ele só dá o frio conforme o cobertor. Aí você diz, por que tem gente aí morrendo de frio sem ter nem sequer o cobertor? Não coloque a culpa em Deus. Aquele frio poderia muito bem ser suportado se aqueles que não têm cobertor não tivessem quebrado algumas das leis de Deus. E está apenas colhendo o que semeou. Não coloque a culpa em Deus em nada. Ok. Se Deus é o autor, que é aquele que inicia tudo, ele é o autor e o consumador. O que consuma. Agora, que espécie de coisa ele tem iniciado? Que espécie de coisa Deus tem iniciado? Você tem aí nas Escrituras aquilo que eu citei agora há pouco.
Hebreus capítulo 12, versículo 1. Se você não quer errar, procure conhecer as Escrituras. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Está escrito, aliás, versículo 2. Diz assim: olhando para Jesus, autor. Então agora você tem outra vez a palavra autor e consumador da fé. Veja, fé é revelação. Também nós vemos a mesma palavra grega, essa que eu escrevi ali para vocês, usada, mas agora não como autor, mas como capitão. Está em Hebreus 2, Hebreus capítulo 2, versículo 10. Estamos lendo na tradução nossa ao português, mas estou mostrando de onde vem esta palavra, do grego, né? Para poder entrarmos nesta fase. Eu disse, Deus é o autor do casamento. Então estamos aprendendo o que é isto, o que é ser autor disto. Ok. Hebreus 2, versículo 10, você tem: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então aqui você tem a mesma palavra, porém, capitão, ou autor da salvação. Portanto, ele não é somente o autor da nossa fé, mas também da nossa salvação. Vê? E no livro de Atos dos Apóstolos, lemos que ele é o autor da vida. Vocês prestem atenção que aqui nós poderíamos já termos vários cultos apenas para estudarmos estas três coisas. Onde aquela palavra grega é apresentada na Escritura, mas mostrando três coisas distintas: autor da fé, capitão da salvação e autor da vida. Então veja de onde vem a fé, que é a revelação. Por isso Jesus disse a Pedro: não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste, ou deste fé aos pequeninos. Porque Deus é o autor da revelação. Deus é o autor da fé. E agora você sabe que ele também é o capitão da salvação. Significa a causa da salvação proveio dele. É ele então que nos diz como caminhar no caminho da santidade, no caminho dos salvos. É ele que nos dá os meios para andar neste caminho. Não temos meios próprios para isto. Por isso que a salvação é de graça. Não é por você ser uma boa pessoa, não é por você nunca dizer uma mentira, não é por você ajudar os pobres, não é por nada disso que você é salvo. Você é salvo pela graça de Deus. Ele é o capitão, ou autor da salvação. Também encontramos que ele é o autor da vida. E veja como está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 15. O livro de Atos está depois dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vem Atos dos Apóstolos. No capítulo 3, versículo 15, está falando agora sobre o que fizeram com Jesus. E matastes o príncipe da vida. O que é isto? O autor da vida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ok, estas escrituras é só para te dar uma base daquele que é o autor do que está na frente, do causador, vamos dizer assim, da salvação, da vida, né, da fé. Ok. Você voltando para Hebreus 5, versículo 9, tudo isto estamos iniciando com muita calma neste culto, porque nos outros cultos entraremos precisamente sobre o tema namoro, noivado, casamento, flerte, tudo. Encontros, que você possa imaginar referente a isto. Ok. Hebreus 5 e 9, lemos assim: e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Então aqui você tem outra vez a palavra autor, que é aquela mesma palavra grega que você tem ali.
Temos outra escritura ainda, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Veja, porque a irmã Conceição, ela nem sempre pode estar conosco. Ela é recente, né? Recém-chegada à igreja. E de vez em quando que ela pode, ela assiste algumas reuniões conosco. E sempre, em alguns cultos, ela me procura no final para conversar, como vocês veem. E já por 2 vezes ela comentou sobre isto. Ela estava fazendo, como é que chama? Teologia. Eu ia falar da datilografia, meu Deus. Tem muito tempo que já não se faz mais culto da datilografia, né? Muito tempo. Tá. Ela disse que estava fazendo teologia em uma determinada igreja. E ela disse que assim que ouviu os primeiros cultos aqui, ela parou de fazer teologia. Porque lá, 3, 4 meses de teologia, ela aqui em um culto aprendeu tudo e ultrapassou os tantos meses de estudo teológico. Então ela disse aqui, encontrou uma verdadeira aula sobre teologia, filosofia, vida, tudo, posso imaginar. Disse, ok, então, aí está, são, vamos dizer assim, são aulas grátis, né? Não, você nem precisará ter diploma, Deus é que vai dizer quando você se formar nisso, quando você estiver formada nisso, né? Ok. Hebreus, aliás, 1 Coríntios, Hebreus eu já li. 1 Coríntios 14, versículo 33, nós vemos que ele é o autor de quê? Observe. Porque Deus não é um... Você diz, não está assim onde estou lendo. Qualquer um de vocês que abriu a Bíblia agora em 1 Coríntios 14, versículo 33, veja como eu vou ler aqui. Porque Deus não é o autor de confusão. Vê? Senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Significa, Deus não é de confusão. O que Paulo está dizendo, ele não causa confusão. Ele não é o causador de confusão. Confusão não se inicia em Deus. Mesmo que você não encontre aí a palavra agora, autor, ou príncipe, ou capitão, veja. Mas o pensamento de Paulo está mostrando que em Deus não há início disso. Em Deus se inicia paz. Então ele é o autor da paz. Por isso Melquisedeque é chamado de rei da paz. Veja, Jesus o príncipe da paz. Mas Deus não é de confusão. Significa, ele não é autor de confusão. E daqui por diante já poderíamos entrar no casamento. Porque o que se mais tem em casamento é confusão. Então significa que qualquer problema em nossos lares não é Deus nisso. Não é Deus nisso. Está sendo causado por outra coisa. Seja um problemão ou um probleminha. Não é causado por Deus. Deus não é autor de confusão. Ele não é de confusão. Agora, a palavra confusão que você tem na sua Bíblia é uma palavra grega. Também, eu vou colocar ali só para vocês verem. Só estamos pronunciando essas coisas para que você entenda como isto vem, a palavra raiz e o significado delas. Mas eu quero colocar aqui outra vez essa palavra. Colocando separado para facilitar a pronúncia. Né? Mas isso é uma palavra só, viu? Esse tracinho aqui ele tem também o significado no grego. Como você pronunciaria tudo isso? Eu não sei. Seria algo como acatastásia. Acatastásia. Claro, mas se você ler como é escrito, quase não se sabe como pronunciar aquilo. Para as pessoas que ouviram a gravação, nós temos A, K, A, T, A, S, T, A, H, S, E, mais um tracinho por cima, A, H. É daí que foi traduzido para você uma palavra tão simples no vosso vocabulário. Confusão. Né? Mas a palavra já é confusa em si mesmo, na sua origem, né? O que significa isto? Significa tumulto, comoção, instabilidade, ou um estado de desordem, distúrbio, que na nossa tradução simplesmente foi colocado confusão. Então, o que é que nós temos nessa escritura?
de 1 Coríntios 14, versículo 33, Deus não é de tumulto, Deus não é de comoção, Deus não causa comoção, Deus não causa instabilidade, Deus não causa desordem, Deus não causa distúrbio. Vê? Então, na tradução ficou porque Deus não é de confusão, Ele não é o autor destas coisas. Então, meus irmãos, se existe qualquer um destes atributos em seu casamento, quais atributos? Tumulto, comoção, instabilidade, estado de desordem, distúrbio, confusão em si. Se existe qualquer um desses atributos no lar, no seu relacionamento, eles não foram causados por Deus. Nem eles entraram ali porque ambas as partes, marido e mulher, estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Não, senhores. Se ambos estivessem vivendo de acordo com a palavra de Deus, os dois, não haveria distúrbios, instabilidade, estado de desordem, comoção, tumulto. Um dos dois quebrou a ordem. Um dos dois saiu de linha, por algum motivo ou forma. Então, abriu-se a brecha, a porta, para que entrasse, então, esses atributos. Elas existem porque pelo menos uma das duas pessoas colocou de lado a palavra de Deus em algum ponto. Esta é a causa. Esta é a maneira que a confusão, ou o tumulto, ou a confusão, ou a discussão, ou a briga, ou a instabilidade, ou a irritabilidade, desordem, distúrbio, entrou. Algum ponto da palavra, em algum lugar, foi quebrado. Isso não entra ali por meio do canal de Deus. Foi dado lugar ao outro lado. Portanto, se estes atributos não são de Deus, nem são eles de Deus, então eles são do inimigo. E devem ser diagnosticados e reconhecidos como tal. Sal grosso não vai adiantar, não é? Sal grosso não vai adiantar, banho de cheiro não vai adiantar, de forma nenhuma. A única forma de voltar à ordem e à estabilidade no lar é se ambos estiverem de acordo em reconhecer seus erros e começar de onde pararam. Voltar o caminho. Não adianta você procurar atalho. Pode ser até mais bonito, mais prazeroso. Mas se você não voltar para a rota principal, você não chegará no destino. Haverá sofrimento. Haverá sofrimento. Portanto, Deus é o autor, é o desenhista do casamento. E observe, se ele não sendo o autor da confusão, então alguém que trabalha contrário à vontade de Deus é quem causa tudo isto para trazer separação e destruição. E Jesus disse que o diabo não vem a não ser para matar, roubar e destruir. Ele mata a vida que há no casamento, fica um casamento insosso, sem sal, sem graça, sem vida. Ele rouba uma das partes, você fica sem. Porque foi dado lugar, alguém se entregou, alguém se colocou no, vamos dizer assim, no limite. Abriu o peito, se fez de corajoso e corajosa, disse, olha ela aqui. O diabo viu, acabou. Não é? Ok. Agora, se Deus, que é a palavra, como está estabelecido em João 1:1, e a palavra era Deus, e o verbo era Deus, sem Deus em um casamento, ou sem a palavra de Deus em um casamento, claro que só haverá confusão. Só haverá confusão. Se Deus, que é a palavra, e a palavra era Deus, ou o verbo era Deus, se Deus, que é a palavra, está no casamento, então o casamento será o oposto da confusão. Haverá dificuldade? Sim. Haverá problema? Sim. Conheço um casal muito bem, que enquanto estava tudo ótimo, e havia desculpa, perdão, e isto e aquilo, não é? E procuravam colocar as coisas nos seus devidos lugares, viver de acordo com o que é estabelecido, estava tudo indo bem. Vamos dizer assim, algumas discórdias de opinião não era motivo para nenhuma coisa grave. Mas a partir do momento que alguém saiu do caminho,
Então, claro que aquilo foi desfeito. E teve que se ouvir dizer assim: eu saí do caminho, eu deixei Jesus de lado, eu voltei as costas para Jesus. Por isto que tudo isto veio à tona. Isto é certo. Isto é o que acontece. Agora, muita gente pode não reconhecer que é isto. Pelo menos quem reconhece poderá alcançar diante de Deus misericórdia. Não sei até que ponto, até que grau, não é? Porque não podemos colocar em dúvida a salvação das pessoas, ou a eleição de quem quer que seja, o arrebatamento, ou aqueles que não serão arrebatados, mas que receberão direito de entrar na vida eterna, no final, no julgamento do trono branco, pela forma que viveram, pelas atitudes que tomaram, pela forma que trataram os pequeninos de Deus. Já entramos sobre detalhes em outros cultos. Agora nós podemos claramente ver pelas Escrituras que Deus, que é autor do casamento, é também autor da nossa fé. É o autor da nossa salvação e é também o autor da vida. Então estamos tratando de algo que foi criado, estabelecido por Deus. E por esta razão, que antes que Deus produzisse um homem à sua própria imagem, ele primeiro estabeleceu a lei da vida. Porque a vida também proveio de Deus. Então, antes de Deus criar o homem, formar o homem, ele criou a lei da vida, que também é chamada a lei da reprodução. Se você não sabia, a lei da reprodução é uma lei da vida, porque a vida humana, animal, vegetal, só pode vir pela reprodução. São plantas que não tinham nesta região, mas elas precisariam se reproduzir. Os passarinhos que trazem, mas aquela semente brotou de alguma planta, de alguma flor. E claro, os cientistas também mostram que as flores, as plantas, elas cruzam entre si. Vê? Qualquer criança, em que série aprende isto? Né? Onde entra sobre biologia? Quinta série. Vê? Na quinta série. Se bem que para você, começa a aprender, né? Na quinta série. Se bem que para a irmã Vilma dizer isso é simples para ela. Ela está lá na frente no aprendizado, tantos graus, eu não cheguei à quinta série. Então, para mim, é uma coisa ainda à frente. Né? Eu não cheguei a estudar até a quinta série. Ok. Também não sou tão iletrado assim, que eu cheguei a fazer ainda o fundamental, mas já depois de adulto dizem que não vale tanto como aprendizado desde criança, né? Ok. A lei da vida, quando se trata de vida, nós, participantes dela, estamos aqui, nascemos, crescemos, é a lei da reprodução. Não estou falando da lei da vida eterna. Estou falando disto, a lei da vida em si. É a lei da reprodução. Tem que haver uma reprodução, caso contrário, não virá a vida. Mesmo os seres, os celulares, eles terão que se reproduzir. Eles terão que se reproduzir de alguma forma. Vê? Bem, esta lei está estabelecida em Gênesis 11. Se você olhar nas Escrituras, o homem foi feito bem depois disso. Em Gênesis 1:11 diz: cada semente produza segundo a sua própria espécie ou natureza. Então a próxima coisa que vemos Deus criando então o homem, a sua imagem. Mas era um homem espírito. Gênesis 1:26. Antes de Gênesis 1:26, claro, está Gênesis 1:11. Cada semente produza de acordo com a sua espécie, de acordo com o seu gênero, a sua natureza. Só depois façamos o homem, a nossa imagem. Mas esse homem criado em imagem de Deus, não era um homem que podia ser visto como estamos olhando, um para o outro. Quando falo homem, não estou falando apenas do sexo masculino. Né? Homem no sentido gênero humano, onde é falado macho e fêmea. Tanto é que o homem em si foi criado desta forma. Vê? Mas era um homem espírito. Não tinha físico. Depois, no capítulo 2 de Gênesis, nós vemos Deus revestir, ou revestir, como você queira chamar, aquele homem espírito com o pó da terra. Foi colocado ele, então, numa matéria. E depois, soprando-lhe nele o Espírito Santo. E desta forma, vivificando-lhe para a vida, dando-lhe vida. Mas se você observar, no versículo 18 de Gênesis 2, quando você for ler sua Bíblia, que não foi o homem que estava sozinho que pediu esposa.
Porque todos os outros animais estavam em pares, macho e fêmea. O homem, apesar de a Bíblia dizer isso, fez Deus o homem conforme a sua imagem, homem e mulher, ou macho e fêmea o criou. Mas, no entanto, o homem estava sozinho, estava nele a natureza feminina. E não ficou o homem dizendo, oh Deus, por que é que o galo está acompanhado de uma galinhazinha e eu estou só? Por que é que o touro está lá pastando, né, com a vaquinha e eu estou sozinho? O homem não sentia falta disso. O homem não sentia necessidade disso. O homem não sabia que estava só. Não tinha sentimento de solidão com o homem. Ele estava se sentindo o suficiente daquela forma. Mas Deus, conhecendo o que viria depois, Deus que conhece tudo, foi o próprio Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Não foi o homem que pediu para Deus uma mulher. Não foi o homem que pediu para Deus uma companheira. Foi Deus que disse, não é bom que o homem fique só. E desta forma, Deus ordenou e designou o casamento como um estado onde dois indivíduos viveriam juntos e viveriam juntos para ajudar um ao outro. Este é o princípio do casamento. Dois seres que se juntam para ajudar um ao outro. Compartilhar suas vidas. Só que tem pessoas que querem casar, mas não querem compartilhar vidas. Querem viver cada um por si. Eu tenho a minha individualidade, eu tenho meus direitos, não deixei de ser homem, não deixei de ser homem, e assim sucessivamente. Eu tenho a minha individualidade, não tenho que compartilhar, não tenho que dividir meus gostos e minhas opiniões. E é assim que está acontecendo nos casamentos modernos de hoje. Mas Deus fez o casamento para isto, onde duas pessoas se juntariam para cuidar um do outro, para compartilhar suas vidas juntos, numa união legalmente sancionadas por Deus. Se for uma união sancionada pelo homem, ou de acordo com o que o homem acha que deve ser, aquilo não vai dar certo de maneira nenhuma. Vê? Bem, em Gênesis 2:18, se você quiser acompanhar, se o irmão Pedro quiser desligar aquelas luzes da frente, né, porque até tem bastante claridade lá. De lá, as primeiras de lá. Em Gênesis 2:18, está escrito nas Escrituras, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Puxa, se a mulher soubesse a sua posição de ajudadora, muitas vezes elas sabem que está ali para ajudar. Mas o problema é que a maioria dos homens não reconhece ela como ajudadora. Só chega a reconhecer se ela viver uma vida de escrava. Se for uma escrava dele. Mas aqui diz idônea para ele. Uma ajudadora idônea. Se você procurar esta palavra idônea, você vai encontrar cada resultado. Não é? Cada resultado bom, gostoso. Porque não tem como ser idôneo sem ser sábio, sem ter senso de justiça, sem conhecer ambos os lados e poder escolher o meio do caminho. A posição da mulher é muito tremenda em um lar, é como um esteio. Se ela sair de sua posição, tudo pode ruir, o lar pode ruir. O homem sair de sua posição, não abrindo as portas para quem quer que seja sair de posição, mas o homem saindo de sua posição, se a mulher se manter, ela pode salvar o lar. Mas se a mulher sair de sua posição, aquilo estará destruído, aquilo estará desfeito. Por isso que ela tem que ser sábia. E ficou registrado na Escritura que a mulher louca, ela destrói sua casa. Ela não foi idônea, não foi uma ajudadora idônea. Vê? Mas foi isto, não é que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O Senhor Jesus nos falou da maneira de como Deus pretendia que o casamento fosse correto desde o princípio.
E no livro de Mateus, capítulo 19, se você quiser acompanhar, nós vamos ler os 4 ou 5 versículos aqui com muita calma, porque Jesus sabia como Deus arquitetou isto. E então, no capítulo 19, versículo 3 de São Mateus, veja como está. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, e tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse, sabe por que perguntaram por qualquer motivo? Estava chegando nessa situação, os seguidores da lei. Moisés tinha dado a eles carta de divórcio. E era estabelecido em quais situações eles poderiam se divorciar. Mas com o tempo, qualquer motivo era o motivo de mandar a moça para a casa do pai. Já teve mesmo. Vê? Aí atrás de outra. Então procuraram tentar Jesus com isto. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ora, se o casamento foi estabelecido por Deus, e uma vez que você casa por qualquer motivo, é o motivo para a separação, então aqui está o homem, que pode ser você mesmo, desfazendo aquilo que Deus fez. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Agora, o irmão Branham nos contou que Deus instituiu o casamento no princípio. E vamos pegar essas partes assim, para irmos entendendo este plano. No sermão, a intermitente luz vermelha, que ele estava falando sobre a vinda de Cristo, que está muito próxima, e falou a respeito de luzes vermelhas que piscam apresentando perigo. Não é? Não se aproxime, ou pare, você vai andando pela rua, pela calçada, mas tem saída de veículo ali, de automóvel, e é perigo, você não sabe, está passando bem na hora que o carro está saindo com toda, né, na garagem, que ele engata ali uma primeira boa, motor com toda a potência, e te pega bem quando você está passando de frente. Então sempre tem uma luzinha, presta atenção naquele farolzinho, fica em cima piscando. Lembrando, pregou um sermão com isso, está intermitente, porque ela não para. A intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. Quando ele pregou esse sermão, ele disse, agora observe aqui que diz, casamento, Deus instituiu isto no Éden, mas certamente que ele condenou o adultério. Esta citação agora do irmão Branham, viu? Deus instituiu o casamento no Éden, mas condenou o adultério. Agora, a pergunta nos vem, por que Deus condenou o adultério? Que é quando você tem alguém, não é? Quando você tem uma pessoa, tem um contrato com uma pessoa, e você arranja outra pessoa. Que seja por um mês, por um ano, por um dia, por um momento. Por que Deus condenou isto? Deus condenou o adultério porque o adultério nega a palavra de Deus. A palavra de Deus está em harmonia com a natureza de Deus, com aquilo que Deus apresenta. O adultério quebra tudo. Porque Deus, a palavra de Deus, trata de fidelidade, de cumprir com o juramento. E o adultério deixa de lado tudo isto. Agora, o fato é que Jesus disse que o que Deus uniu, não separe o homem. Ok. E você sabe que Deus é a palavra. Agora, o irmão Branham diz, em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, se o que Deus uniu não separa o homem, e no início eu apresentei para vocês, Deus é a palavra, várias vezes, o que eu estou vos dizendo com isto? O irmão Branham disse, o que casa é a palavra.
Vê? O que casa os dois é a palavra. Porque é um princípio estabelecido por Deus. E quando você quebra a palavra dada, você está indo contra os mandamentos de Deus. Veja. Agora o irmão Branham disse o seguinte a respeito da aliança do casamento. Não só os dois anelzinhos redondinhos. Não é? Porque aquilo é apenas um símbolo mostrando a aliança, o pacto entre os dois. Ele disse sobre a aliança de casamento na mensagem Contagem Regressiva. Ele disse: tomemos, por exemplo, o casamento para a união. Verificamos isto no casamento. Verificamos o namoro e os acordos e então o casamento. Então nós temos aqui três coisas: namoro, acordo, casamento. Nós vamos examinar isso com detalhe nos cultos seguintes. Nós temos aqui, verificamos o namoro e os acordos. Bem, a palavra acordo, usada pelo irmão Branham no sermão Contagem Regressiva, também significa pactos. Que você tem aí o quê? Ah, você firmou um pacto. O pacto não é firmado no namoro. O pacto então é firmado no noivado, correto? No noivado. É também uma palavra usada como consentimentos. Quando os dois entram em um consentimento. Inclusive, o noivado é onde agora aproxima as famílias. O namoro é onde os dois estão em fase de conhecimento, porém, eles firmam um pacto para o casamento, que é o noivado, e então eles trazem as famílias para começar a se unir dali por diante. E isto também vem, a mesma palavra usada para acordos, é usada também em algum sentido para pactos, para consentimentos e para conformidades. Vê? Está tudo sobre os conformes. É assim. E os pais conversam entre si. Os pais de ambos, né? Do casal. Então, eu falei tudo isso para você compreender o que o irmão Branham está dizendo aqui. Verificamos o namoro e os acordos. E então o casamento. E então, isto deveria se estabelecer por todo o tempo. Agora, esta é a mesma coisa com Cristo e a igreja. Vê? O namoro. Deus chamando aos nossos corações. Nos rendemos à cerimônia de casamento. E a noiva leva o nome do noivo. Vê? Aí está. Isto que faz a noiva. Agora, a noiva sempre leva o nome do noivo. Ele está falando agora da igreja e Cristo. Por isso, que Deus, quando instituiu o casamento, está estabelecido em princípios que está nele mesmo. E o princípio do casamento humano entre marido e mulher é o mesmo princípio estabelecido para a igreja e Jesus Cristo. Quando você quebra um lado, você está desacreditando no outro. Você está lançando sombra e dúvida, em outras palavras, sendo um escândalo para o outro, para o lado espiritual do casamento que acontece entre Cristo e a igreja. E sendo que você se diz fazer parte da igreja, e sendo que você se diz fazer parte da noiva de Cristo, como que você pode desacreditar em um e dizendo que acreditar no outro? Como você pode quebrar um lado sem quebrar o outro lado também? Então, quando você quebra os princípios do casamento cristão estabelecido por Deus, você está em andamento ou em linha, ou quem sabe, já dentro deste processo de quebrar a outra parte, o seu acordo com Deus. Quando estamos aprendendo sobre noivado, namoro, casamento, seja o que for, estamos entrando também no nosso contato com Deus, na nossa comunhão com Deus, no acordo que temos feito com Deus. Por isso, eu vos disse, começamos o ano bem. Começando esta série. Porque apanharemos muito, neste tempo. Eu quero que note que o irmão Branham disse que existe um namoro, em seguida um acordo e só então o casamento, que é a consumação. Portanto, existem três elementos que constituem esta santa união: namoro, acordo e então a união do casamento. Se isso está estabelecido na mente sua, agora então poderíamos falar sobre o namoro e também sobre o casamento. Já fizemos isso em cultos passados. Já preguei muito sobre namoro, não é?
ultimamente também preguei sobre aos casais, um culto aos casais, onde entramos em alguns detalhes, inclusive sobre vida sexual e assim sucessivamente. Né? Isso está gravado, registrado para qualquer pessoa que queira ouvir depois. E também falamos sobre casamento e tudo. No entanto, eu quero tratar, apesar de que já estou com 50 minutos, estou então indo para encerrar já esta palestra, mas nos cursos que teremos pela frente, eu quero tratar mais especificamente do acordo que o irmão Bruno falou aqui, que deve ser alcançado antes que o casamento possa acontecer. E muitas vezes não dá certo, porque você adianta as coisas. Vive como um casal, sem nem sequer ter namorado. E sem ter acordo nenhum. Sem ter acordo. Quando Deus estabeleceu, e vindo, culminando o casamento com a união de corpos, Deus estabeleceu que antes haveria acordos, consentimentos, acerto, alianças, pacto. Vê? Claro que o mundo, a sociedade trabalha para desfazer o que Deus fez, porque você já sabe o final de tudo, como será. Então, antes que possa acontecer o casamento, o irmão disse o que deve acontecer. Todos nós sabemos que deve haver uma aliança, que é um pacto de casamento, para poder haver um casamento. Duas pessoas apertando as mãos juntas, isso não constitui um casamento. Apenas estão formando um pacto, um acordo. Por isso eu quero ler para vocês Gênesis 6. Em Gênesis 6, capítulo 1, diz, aliás, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então Deus entrou em cena aqui e meio desgostoso com as... Meio não, acho que estava todo desgostoso. Senão não teria destruído a humanidade, né? Ou praticamente destruiu a humanidade, com as águas do dilúvio. Ok. Mas o que aconteceu? Só isso. Como tinham se multiplicado, nasceram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas em vista, eles fizeram o que estão fazendo nos dias de hoje. De todas quanto puderam, porque estava a rodo. Não é assim o linguajar que é dito, né? Estava a rodo, à vontade. Vê? Bem, mas tem dois tipos de pessoas aqui, filho de Deus e filhos dos homens. Daqui vem várias interpretações. E alguns dizem que os filhos de Deus eram anjos que coabitaram com as mulheres. Muitos segmentos ensinam dessa forma. O profeta de Deus disse isto é um erro. Os filhos de Deus são a descendência de Sete, filho de Adão, com Eva. Os filhos dos homens são a descendência de Caim, filho de Eva, com a serpente. Essas duas gerações vieram separadas. Uns chamados setitas e outros cainitas. E eles não podiam se misturar. Eram naturezas diferentes, pais diferentes. Os descendentes de Caim se tornaram pessoas experientes, cientistas, fabricadores de armas, instrumentos, construtores de cidades. Os descendentes de Sete eram pastores de ovelha, como foi Abel. Eram pessoas simples do campo, sem muita instrução. Como até hoje as pessoas que procuram servir a Deus de uma forma verdadeira são pessoas simples, humildes. Vê? Mesma coisa. Por isso que Jesus disse, aos pobres é pregado o evangelho. Os ricos não querem saber nada com Deus. Eles já têm tudo que querem. Eles compram médico, eles compram hospitais inteiros. Eles fecham tudo porque o grande homem está sendo atendido naquela hora. Você não, vai para a fila de NPS e marca a sua cirurgia que está morrendo hoje. Você marca, só daqui a 3 meses é que temos médico nessa categoria. Aí 3 meses, quando você volta lá, meu amigo, o médico, os hospitais estão de greve, os postos de saúde estão de greve. Ou você marca para ser atendido tanto tempo na frente. Aí você sabe que anda com um pé na terra, outro na cova, né?
pode morrer a qualquer momento, porque se depender deles, resultado, só resta mesmo para os pobres é pedir a Deus misericórdia e acreditar que Ele é o médico dos médicos. Não há enfermidade que Ele não possa curar, e você não precisa entrar na fila, não. É só aprender a desenvolver a fé que Ele deu a cada um, a medida de fé que Ele depositou a cada um. Vê? Ok. Mas já que entrei nesse tema, e já entrando para fechamento, não tem por que eu querer me aprofundar no tema sobre casamento, mas já estou para concluir o culto, mas eu falei sobre isso, sobre o pobre que necessita de ser curado. Não posso deixar de lhes avisar isto. O irmão Brandi, se você não estiver disposto a servir a Deus, não queira receber dele benefício, porque será bem pior para você. As pessoas que vinham na fila de oração, ele dizia, primeiro se acerte com Deus para poder vir aqui, para poder receber oração. Não queira ser abençoado por Deus se você não pretende segui-lo, servi-lo. Será pior para você. Bem, estou só passando para vocês um recado dado por um homem que foi ungido por Deus para trazer um recado de Deus para o tempo do fim. E uma mulher que veio sem se acertar com Deus, na hora que ele chegou na frente, veio dando discernimento, e o irmão Brana virou para a audiência e disse, eu já disse a vocês que não passasse aqui na frente, que não viesse receber oração sem se acertar com Deus. E diante de todos ele disse à vida daquela mulher que ela tinha traído seu marido, tinha saído com outros homens. Vê? O marido dela estava presente e disse, nunca que minha mulher faria isso. E veio bravo para pegar o profeta de Deus pela beca. O irmão Brando disse, e você também com aquela secretária tal dia? Os dois estavam em problemas. Vê? Deus, que sonda os rins e os corações, sabe das nossas vidas. A única forma de nos limparmos de nossas manchas, das sujeiras que pegamos, como a sua roupa que você anda, sujou, melou, a única forma é lavar, não é? Jogar no tanque, colocar o sabão e olhe lá que tem que ser cândida e não sei. Era água sanitária, era tão mais fácil esse negócio de cândida, sei não, viu? E agora é candura e tal. Quando eu vou comprar, eu não sei que estou comprando aquilo, o alvejante, não sei nem o que é. Se deixasse o nome só era melhor, não é? Pelo menos eu nem sei qual deles comprar, se cândida, se candura, se água sanitária, se alvejante, fica aquela coisa. E agora é amaciante, cada um, eu não sei. Ok, mas as manchinhas da sua roupa depende disso. Para depois você sair com a camisa, né? Como a irmã Ana disse para mim, eu disse, irmã, eu lavei a roupa, mas eu não passei não. A irmã passa para mim, aí depois eu estava dizendo, mas a roupa dele estava tão branquinha, eu digo, bem, mas não usei os produtos que vocês dizem não, né? Não usei os produtos que as mulheres usam. Ok, dependendo da mancha, você vai ter que colocar candura, alvejante, água sanitária, brilho, seja o que for. Agora, acha que por pecado também não? Meu filho, a mancha que você pega por aí afora, não é? Porque você está em contato com o mundo, com visão, audição, paladar, olfato e tato. São 5 sentidos para pegar tudo que não presta. O que é bom é difícil você guardar, mas o que é ruim parece que não sai. Tem irmão que diz, olha, eu vi com uma música lá, estava tocando o vizinho, mas tem quase 15 dias, mas aquilo é direto na minha mente. Expulsa isso em nome de Jesus, senão daqui a pouco você está rebolando também ao som desse rock. Não é? Ok. A única forma de você tirar essas manchas é você confessar isto seriamente, verdadeiramente diante de Deus, para poder o sangue de Cristo ter efeito sobre isto. Uma vez que isto é confessado da forma correta que a palavra de Deus exige, se você pecou contra Deus, se acerta com Deus. Se foi contra quem quer que seja, se foi contra o irmão, contra a irmã, contra o esposo ou contra a esposa, tem que ir àquela pessoa e confessar verdadeiramente. Caso contrário, não haverá sangue para aquilo, porque tem que ser da forma que Deus exige. Aí se você diz, mas eu confesso, mas o irmão não perdoa, eu confessei, mas outro diz, a mágoa não vai sair do meu coração, isso já não é com você. Confesse e procure mudar. Porque se você confessar e seguir fazendo a mesma coisa, não houve confissão, não adiantou nada. Você apenas quis um alívio para a sua vida. E tem pessoas que nem alívio quer mais, quer logo uma anestesia para não sentir nada mais. Vê? Mas se você confessa e não recebe perdão a quem você confessou, simplesmente fique tranquilo, fique tranquila. Você fez a sua parte. Agora, não adianta você ir a Deus pedir perdão se você não se acertou primeiro com as pessoas a quem você feriu, a quem você magoou. Não há nada mais, vamos dizer assim,
Não há nada melhor, não há alívio melhor de consciência do que você ter ofendido alguém, ter machucado alguém e você ir naquela pessoa e dizer, querido, me perdoa, me desculpa, querida, me desculpa, me perdoa, eu não deveria ter feito isto. Eu sinto muito pelo que fiz, farei o que puder para suprir isto, para ultrapassar isto. Vê? É a única forma. Aí depois vá ao altar e diga, Senhor, há misericórdia para mim? Eu creio que há. Caso contrário, tu não teria me dado esta chance de vir aqui me acertar contigo, pedir perdão por isto. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, a misericórdia estará estendida para todos aqueles que estão buscando por misericórdia. Amém? É isso que nos dá confiança para dar um passo adiante e enfrentar mais um dia que virá. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé. Aquele modelo de oração, vamos fazer mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus os abençoe. Feliz 2010 para todos vocês. Deus os guarde e que a sua santa presença vos acompanhe. Obrigado a vocês que vieram, que nos deram esta honra de contemplar a face de cada um mais uma vez. Orem por nós. Deus os abençoe.